Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Chegamos para gravar mais um vídeo, esse canal abençoado da igreja Um Novo Nome, né? Que todos os dias tem gravado vídeos para edificar a sua vida, para edificar a nossa vida, para fazer o ID usando essa ferramenta tão abençoada que é a internet, né? Muitas pessoas estão usando para o mal, mas nós estamos usando para o bem. Né? E eu peço para você compartilhar, para você se inscrever, deixar o seu like aí nesse vídeo maravilhoso. E vamos para a palavra de Deus. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 até o 5. Vamos ler? Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou as crianças e colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não se vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Nós vemos aqui uma afirmação importante de Jesus, quando ele diz, se vos converterdes e não se tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Por que será que Jesus está falando isso? Ele próprio já fala no próprio versículo, né? Porque ele vai, no versículo 4, ele vai falar, portanto, aquele que se torna humilde como uma criança, porque a criança ela não tem maldade, porque a criança ela está aprendendo. Então, como é que ela está aprendendo? Eu me converto, então eu nasço de novo. Lembra de Nicodemos, no capítulo 3 do evangelista João, escrevendo sobre o evangelho de Jesus Cristo? Nicodemos vai chegar até Jesus durante a madrugada porque estava interessado nos ensinamentos de Jesus, mas tinha medo da repreensão, então foi se encontrar com Jesus e Jesus está falando acerca disso, sobre o nascer de novo, e Nicodemos não entende, não está compreendendo o que Jesus está transmitindo. Ele vai chegar até a pensar que teria que voltar para o ventre. Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus, como pode você não entender essas coisas? Porque é necessário nascer de novo, e quando nós nascemos de novo, nós vamos começar caminhando como uma criança. E com humildade, buscando aprender. Minha filha, a Hannah, ela tem 1 ano e meio, e eu fiquei observando quando ela estava ali aprendendo, descobrindo seus dedinhos, descobrindo a sua língua, seu ouvido, dando os primeiros passos. E assim somos nós cristãos, quando nós nos convertemos, nós temos que esquecer aquela vida de pecado, aquela vida de promiscuidade, todos aqueles erros, as amizades, tudo, e nós temos que nascer. Muitas pessoas olham para o cristão e dizem, ele está sendo radical. Como eu, quando me converti, eu recebi uma palavra que o rapaz, por ser de outra religião, ele disse, olha, para mudar não precisa mudar de religião. Só que eu não estava mudando de religião. Eu estava nascendo de novo e precisava aprender com o meu Jesus Cristo. Eu precisava, porque eu era apenas uma criança, e uma criança aprendendo com Jesus, aprendendo para herdar o reino dos céus, aprendendo porque é necessário, quando você se converter, você se mostrar como uma criança, humilde, sincera. A criança, ela não tem maldade, porque você vê as criancinhas, elas estão brincando ali, aí um se desentende, mas logo um perdoa e volta e tá tudo bem. O adulto não. O adulto, ele tá ali, quando ele briga, ele se intriga, ele não quer mais falar, alguns saem em vias de fato, acontecem tragédias, mas o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é que nós precisamos ser como crianças. E isso é muito importante para nós. Olha só o que vai dizer no versículo 13.
Trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orassem por ela, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixa as crianças e não as impeças de vir a mim, pois tais é o reino dos céus. Jesus afirma de novo: as crianças. Então precisamos ser como crianças. O nascer de novo é começar tudo de novo. É de onde o ponto final do pecado para o início de uma nova vida. Então reflita sobre isso. Pare, pense, escute o que está na palavra. Seja como uma criança. Tenha o coração de uma criança. Porque assim você terá a certeza que você herdará o reino dos céus. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de oração, por essa palavra poderosa, Senhor Deus. E hoje eu quero sair daqui como uma criança, Senhor Deus, humilde, coração limpo, puro, sincero. E que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, também sejam tocados, Senhor. E lembrem-se que eles têm que andar com um coração puro e sincero diante de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Amém?